Olá, muito bom dia, crianças! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, quarta-feira, 20 de maio do ano de 2020. Tenha um bom dia, que Papai do Céu possa nos abençoar, nos proteger, nos colocar sempre no caminho do bem, abençoando o nosso dia, a nossa família e nos dando muita saúde. Obrigada, Senhor! A gente tem que agradecer a Deus pelo dom da vida, pela nossa saúde. E Ele conduz tudo direitinho quando a gente agradece, tá certo? Então, vamos começar. Hoje tem uma aula de geografia. Vou precisar do livro Trilhas, módulo 2. A gente está falando em geografia sobre moradias. Há bastante tempo a gente está estudando. E hoje a gente vai conhecer alguns tipos de moradia, certo? Vamos lá, abre na página 206. Pegou aí a 206? Beleza. As moradias são construídas de materiais diferentes. Vamos entender isso. A construção das moradias pode ser influenciada pelo clima, local e modo de vida de seus moradores, assim como pelos materiais de que são feitos. Então, o clima, o lugar em que eu moro, vai definir mais ou menos como eu devo construir a minha casa. Se é um lugar frio, será se eu fizer uma casa de madeira vai dar certo? Se eu fizer uma casa de palha vai dar certo? Então, o clima e o lugar onde eu moro influencia como eu vou fazer a minha casa. Todos esses fatores colaboram para a existência de diferentes tipos de moradia. Observe a seguir alguns exemplos. Então, a gente vai ver alguns exemplos dessas moradias, aí você vai acompanhando aí. A gente vai falando, vai passando as imagens, tá? Em lugares muito frios, o telhado das casas é inclinado para impedir que a neve acumule. Ele é mais ou menos assim, ó, mais inclinado do que nas outras casas. Geralmente, quando uma casa comum, o teto é assim. Mas onde tem neve ou lugares muito frio, o teto deve ser inclinado para que não acumule muita neve, tá certo? Olha, presta atenção na imagem. Próximo. Algumas moradias são de alvenaria. Nesse tipo de moradia são utilizados tijolos, cimento, areia e outros tipos de material. Quando a gente fala alvenaria, é as nossas casas. Geralmente as nossas casas aqui são construídas de alvenaria, ou seja, tijolos, cimento, areia, né? A telha que a gente usa no telhado. Então, a maioria das casas aqui são construídas de tijolos. Então, a gente define como alvenaria, certo? Página seguinte, página 207. Em lugares onde as casas ficam muito próximas aos rios, elas são construídas sobre estacas de madeira, que evitam inundações e são chamadas de palafitas. Isso mesmo, observa na imagem, essas estacas de madeira são enfiadas dentro do rio ou dentro da água, lá onde é construída a casa, em cima. Então, as estacas seguram a casa, tá? As estacas são enfiadas dentro da água para segurar o peso da casa. É bem interessante. E não esqueçam que são chamadas de palafitas. Isso mesmo. Próximo. As casas de pau a pique, também conhecidas como taipa, são construídas com madeira e barro. Aqui também existem algumas casas feitas de taipa, que também é conhecida como pau a pique, porque é uma mistura do barro. No lugar do tijolo, se usa, faz a armação da casa toda em madeira, usando os pau, madeira, e fecha todinho com barro. Aí é chamada de taipa, porque geralmente a minha é de tijolo, então foi fechada as paredes de tijolo. Mas as casas que são de taipa são fechadas com barro. O barro, a madeira e o telhado, que pode ser ou de palha, mas pode ser também de telha, como as telhas da nossa casa, certo? Não esqueça, taipa. Próximo. Alguns povos constroem suas moradias com os materiais que encontram na natureza, como os tuaregues, que moram em tendas feitas com madeira, tecido e couro. Geralmente, é mais no deserto do Saara que encontramos esses tipos de moradias, que são feitas de tecido, são feitas com materiais que eles encontram ali pela natureza mesmo, pode ser madeira,
pode ser algum resto de algum material que dê para fechar. Mas geralmente eles usam tecidos para fazer tipo umas tendas. Isso, mas no deserto, tá? Isso acontece muito no deserto. Nós temos também outro exemplo que é naquelas comunidades mais carentes que são feitas de papelão. Existe casas feitas de papelão, de madeira, restos de materiais, como as pessoas encontram e vão fazendo as suas casas, né? O importante é que nessas moradias nos dê sempre uma segurança, né? Da chuva, do sol, que nos proteja. Você conhece alguma moradia como as mostradas nas fotografias dessa página e da anterior? Converse com os colegas. Vocês conhecem alguma moradia? Assim, vocês já viram alguma? Pessoalmente, assim, uma de taipa, uma palafita, uma de tenda. A alvenaria é a mais comum, né? Verdade. Mas o nosso clima tropical não permite que a gente veja uma como é feita lá na neve, né? Com o teto bem inclinado. Mas a mais comum aqui é da alvenaria e de taipa, que é a pau a pique, certo? Então, a gente viu alguns tipos de moradia. Vamos revisar? Primeiro aquela do teto inclinado, que é a da neve, né? Lugares frios para não acumular neve. Temos a de alvenaria, que a maioria das nossas casas aqui é feita de alvenaria, que são tijolos, cimento, areia. Temos também as palafitas, que são aquelas que são as estacas que seguram a casa, né? Que passa um rio embaixo, algum tipo de água. Pau a pique, que é chamada também de taipa. E temos as tendas, aquelas que são usadas tecidos, que são usados restos de materiais também, que são feitos mais no deserto. Então hoje a gente aprendeu sobre tipos de moradia. Tia Ju vai passar uma atividade para você fazer bem legal e a gente vai corrigir depois, que é da página 208 e a 209, tá? Com alguns tipos de materiais, vocês vão encontrar aí. Então, eu agradeço por vocês estarem participando lá no Portal Educacional e até a próxima aula. Beijo!